é a hora que ocorre o corte, não mais desenvolvimento desse hormônio aqui em função da planta. A hora que ele para, ele percebe que ele já alcançou o objetivo dele, que era fecundar, se desenvolver. Aí o que ele faz? Ou período de latência, ou período de dormir, de ficar parado, né? De não ter divisão, metabolismo celular acelerado. A hora que ele percebe que ele está numa situação que ele pode parar de se desenvolver, aí ele quebra essas folhas e flores através do hormônio auxina também, que ajuda a abscisão das folhas. Além disso, do mesmo jeito daquele exemplo lá da primeira página do material de vocês, do crescimento apical, ela também ajuda no enraizamento ou desenvolvimento de estágio. Corta um pedaço lá de uma árvore, se coloca lá numa determinada região numa terra e espera o crescimento, até o seu enraizamento. Quem faz isso? A auxina. Então, a auxina é muito importante porque ela ajuda no crescimento, ela ajuda na característica parasitismo, predatismo da planta, que a gente considera isso como herbicidas naturais, ou ainda ela pode se desenvolver a característica de frutos patenocárpicos, ou ainda direcionar fototropismo ou geotropismo, característica geral tropismo, ou ainda dominância apical, continuando a queda das folhas durante o ano, uma determinada época do ano, e ainda o desenvolvimento de raízes para potencializar o crescimento das plantas. A auxina ela é um pouquinho mais longa o seu desenvolvimento, mas ela é bem importante. Tá? Agora a gente vai falar de um outro tipo de hormônio, chamado isso aqui, ó, giberelinas ou gás. Bom, ela foi descoberta no Japão, certo? Através de sementeiras de arroz, fazendo com que eles perceberam que algumas sementeiras se desenvolviam num tempo muito menor comparado às outras, certo? Isso daí trazia um crescimento exagerado para a planta. Quando um indivíduo cresce rapidamente em pouco tempo, na verdade ele vai ter problemas seríssimos de todos os gêneros, inclusive os vegetais, certo? Falta de nutrientes numa quantidade exata, problemas no crescimento primário e secundário, toda a sua transformação num elemento adulto, fazendo com que ele tenha uma doença. E essa doença é precocidade. Essa precocidade vai fazer com que, com o passar do tempo, ela morra antes. Né? Por isso eu coloquei uma cruzinha aqui. Ela morre antes. Certo? Então, a planta ela cresce muito rápido, não desenvolve a característica de fruto ou flores e morre. Né? Então, isso é associado com a giberelina, o fito-hormônio chamado giberelina, ou simplesmente gás. E como que eles descobriram isso daí? É porque um fungo parasitava as sementeiras. O nome desse fungo é isso aqui, ó. Gibberella fujicuroi. É isso aí. No Japão, né? Tem esses nomes. Aí, esse fungo, ele liberava uma substância que potencializava esse tipo de fito-hormônios nas sementes de arroz. Aí, ele produzia um ácido giberélico. Esse ácido giberélico é o que vai dar a essência do desenvolvimento exagerado para as plantas, que foi descoberto no Japão, através das sementeiras de arroz. Quais são as principais funções das GAS? Crescimento exagerado das plantas, o que mais? Provocar a queda da dormência. É o seguinte, tem sementes que precisam passar por um tempo de latência, ficar paradinho e não se desenvolver.
causa de situações estressantes no ambiente. Então é mais fácil ela passar por um tempo de latência dormindo, certo? Para que ela, em vez dela se desenvolver. Porque se ela se desenvolver, não vai dar naquela região. Porque está faltando alimentos, sais minerais, nutrientes, água e etc. Então ela passa por um processo de dormência, né? Essa dormência é associada então com a diminuição dessa gibberelina, desses gases. Quando ela percebe que ela pode se desenvolver, essa gás ela aumenta dentro da própria planta, através de processos dentro da semente, através de processos de percepção do meio externo em função das sementes. Isso faz com que as plantas cresçam. Aliás, a semente eclota, porque se desenvolve. 3, estou na página 14. Provocar o florescimento antecipado de alguns vegetais. Isso é bom para as pessoas que trabalham com comércio de plantas, né? Porque quanto mais tempo a planta passar lá em determinada loja de planta, lá, como é o nome daquilo lá? Floricultura. Às vezes eu esqueço os nomes das coisas, gente, juro para vocês. Essa floricultura, ela assim, se ela, quanto mais produção ela tiver, não é mais caixa para ela. Então assim, muitas floriculturas trabalham com a aplicação de gás em cima dessas flores, para que ocorra um crescimento exagerado. Daí dura, inclusive, pode até ficar um pouco mais vistoso, mas o tempo de vida depois da loja diminui, ok? 4. Formar frutos, inclusive quaternocárpicos. Exemplo, 6 sementes. Agora ele vai falar de outro hormônio, outra coisa, outro fruto. Aqui, ó. Citocinas ou cinetinas. Do mesmo jeito que as GAS têm a capacidade de fazer tudo isso que eu falei para vocês, as citocinas têm a capacidade de estimular a divisão celular. Então, o que acontece? Você tem lá uma célula, certo? Essa célula ela precisa se dividir em duas. Tá? Não é a distensão que eu estou falando. Eu preciso que uma célula se transforme em duas, rapidamente. Se eu transformo uma célula em duas, o que eu estou fazendo na planta? Multiplicando as células. Isso significa que a planta está ótima. Essa é a ideia. Então, isso, crescendo, as citocinas ajudam a divisão celular. Isso notoriamente faz com que as plantas cresçam em tamanho. Certo? No caso, a citocina, gente, é a hora que a gente consegue estão ouvindo? Ótimo. O crescimento secundário. Entenderam? Então, esse é como se fosse assim, um dos últimos níveis para o crescimento secundário. Que a gente chama aqui ó, de divisão celular associada ao fitohormônio e citocinas. Hoje está mais viável a aula, né? Está cheio de números, né? É por causa que a biologia é isso, gente, é uma interpretação do mundo natural. Eu tenho que falar sobre esses nomes, né? Por isso que é biologia, né? Ó, agora a gente vai falar de outra coisa, outro tudo. Aqui, ó, o etileno. Ele é também considerado um hormônio vegetal, ou um fitohormônio, mas só que ele é na característica de gás. Gás. Tá? Quem já um dia não viu a mãe ou a avó, você mesmo, pegar aquela banana verde e enrolar na folha de jornal e esperar 2 dias? Por que acontece isso? Para amadurecer, né? Mas alguém nunca fez isso, irmão? É bem fácil, vou te explicar. Pega, vai lá no Ceasa, compra lá um cacho de banana verde. Pega esse negócio aqui, ó, embrulha e deixa lá uma semana. Uma semana não, uns 3 dias tá bom. Mas embrulha mesmo, como se fosse um presente. Não precisa passar do leve, é só embrulhar assim, sabe? Aí o que vai acontecer? Passa-se 3 dias, a banana tá ótima, você já pode consumir ela. Não estou mentindo, não estou falando a verdade. Sabe o que acontece? Por
que disso? Por causa disso daqui, ó. Gás etileno é um fito-hormônio. Esse fito-hormônio chamado etileno, ele tem a capacidade de amadurecer as plantas com maior rapidez, certo? Porque se ele não amadurecer o quanto antes, a planta vai apodrecer, não vai? Imagine se ela só ficasse verde. Os fungos chegavam lá e acabavam com ela. O que é ficar uma planta madura? É ficar com uma característica palatável, né? É a hora que você identifica o seu características sensoriais em função do alimento que você pode consumir adequadamente. Professor, isso tem a ver com aquele kiwi marrento? Tem. Então o que acontece? Às vezes o kiwi marrento que está lá, sabe que é a mesma história lá do cajueiro que eu contei para vocês no dia, lembra? É bem daquele jeito. Mas eu não terminei de contar a história do cajueiro. Agora que eu lembrei sobre outra história, sobre a mesma ideia. Então, para quem não estava nesse dia, eu contei que eu fui no maior cajueiro do mundo, lá em Natal, numa parte na Pirandi. Daí eu comi um caju lá do chão, estava verde. Doeu muito a minha boca, tem tanto grosso em quadro do olho, tanto que eu chorei. Turista, né? Burro, né? Aí eu peguei vários, né? Eu falei, não, eu não vou jogar fora isso. Daí eu vim para casa, na casa do amigo da gente que estava lá. E daí eu falei, olha, cara, aconteceu isso com ele. Ele falou assim, mas isso é bem coisa de turista, né? Eu falei, mas o que eu faço agora? Ele falou, daí eu fiquei lá um tempo lá. Ele falou, deixa aí dentro do forno, na hora que estiver mais ou menos seco, daí você liga o forno e assa. E fiz, né, que deu certo, ficou igual daqueles pacotinhos que vendem por aí. E eu peguei do maior cajueiro do mundo. Sofri, mas peguei. O que eu vou falar agora? Então, o alimento ele precisa de crescimento, de maturidade, que a gente chama. Então, essa maturidade é a hora que ele está apto para ser utilizado pelos outros seres, ou seja, servir de alimento. Antes disso, ele não está. Certo? É por isso que daí você encontra aquela banana com aquele gosto estranho, aquele caju com gosto estranho, aquele caqui marrento, etc. Então é porque ele não está totalmente maduro, ele foi tirado precocemente da lavoura. Mas isso é uma jogada da agricultura também, né? Porque ela precisa ter um tempo lá de saída lá da agricultura, lá do rapaz do campo lá, passar por todo o processo de compra e venda até chegar na mão de vocês, não tem? Tem todo um tempo de vida isso. Então, assim, às vezes eles calculam até um tempo a mais para dar um tempo de vida no último momento aqui, que é você, do consumidor final, para ter uma qualidade de alimento um pouco melhor. Então, quando você embrulha dentro do jornal lá a banana e qualquer outro, mamão, abacate, etc., esse etileno é produzido naturalmente por esse alimento. Então, aquela camada de papel em volta faz com que o etileno se concentre em volta da planta. Certo? Então é a mesma coisa da coberta. É o seguinte, sabe quando você está naquele frio danado, você coloca 5 cobertas em cima do teu corpo, mas só que 3 horas antes rolou uma feijoada. Entendeu? É um tipo de gás, gente. É isso que eu quero dizer. Então ele concentra isso. Entendeu? Então você, tipo aquele egoísta, tampa da cabeça. Não, é horrível. Não, mas enfim, vocês entenderam a relação agora que eu quis dizer? É a mesma coisa. Ótimo. Agora eu vou falar do ácido que faz cair, o hormônio que faz cair as folhas. Olha lá, ó. Ácido abscísico. Abscísico. Acho que é isso. ABA. Resumindo. Faz aquilo lá. ABA. O nome daquilo é ABA. Uma história. Aquele ácido ABA lá, ele ajuda então na quebra. Ele ajuda na queda das flores, com maior intensidade das folhas também. Ué, mas aqui também, né? No fito-hormônio chamado auxina, o AIA, mas lá ele só tem essa função. Aqui é como se fosse assim em nível de escala um pouco mais fraco e aqui totalmente intenso, tá?
E a hora que a planta ela percebe assim, nossa, de hoje para amanhã esfriou demais, não adianta querer fazer mais nada, vamos começar a quebrar tudo, as folhas e as folhas, para poder pelo menos sobreviver o tronco principal. Aí entra ação isso aqui, ó, vai, que é esse ácido aí. Elias, tá vindo aí? Top. Firme. Até que horas vai? 1 hora. Ótimo. Tem mais 18 minutos, Gândia. Até 1 hora, com Elias. Gente, na página 15, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês está concentrado nesse quadro que é bem legal, viu? Olha lá, hormônio auxina, natureza, local da biossíntese. Biossíntese é onde ocorre a reação química desse hormônio. Transporte, quem faz? E os efeitos? Hormônio, auxina, giberelina, citocinas, etileno e o ácido A. Muito bem. Movimentos dos vegetais. Então, toda essa relação direta da planta de se desenvolver, crescer, direcionar de um lado para o outro, certo? Está associado com esses hormônios. Então, esses hormônios são, além de tudo isso que eu falei, eles vão direcionar vocês. Eu falei isso agora há pouco, mas agora eu vou dar um nome aos movimentos, tá? Por exemplo, eu estou na página 15, no quadro de baixo. Movimento de órgãos de plantas fixas. Então, as plantas normalmente elas têm alguns órgãos que auxiliam o seu crescimento apical e secundário. Tá? Quando ocorre esse desenvolvimento, basicamente é uma planta fixa. Tá? Professor, disse planta móvel, Vitória Regia é uma delas. Não é? Vai lá no Jardim Botânico, ela não fica boiando pro lado do outro. Calma aí, vamos começar do início. Vocês sabem que a Vitória Regia? Sim, beleza. É como se fosse uma pizza verde com borda. Fica assim. Tudo bem? Beleza. Bom, quando ocorre estímulos externos para a planta, tá? Pode ocorrer um tropismo. Então, o que é o tropismo? Quando a direção do estímulo determina a direção do movimento. Existe outra característica também, nastismo. Quando o estímulo provoca, mas não determina a direção do movimento. Então é o que? Você tem um determinado hormônio, aí ele foi desenvolvido, ele foi estimulado a passar lá pelo xilema. Ele apenas passou. Ele não vai definir a direção da planta, ok? Então apenas ele tem a inserção do hormônio dentro da planta fazendo um movimento. E não apenas a direção, eu quero que vá para a direita só, eu quero só que vá para a esquerda, entendeu? Apenas ele ocorre o seu crescimento, tanto faz como tanto fez, apenas ocorre. Só que daí existe um outro tipo de crescimento aí, né? Aliás, de movimento. Por exemplo, sabe aquelas trepadeiras, gente? Todo mundo sabe uma trepadeira? Aquelas plantas que fazem no muro da frente da casa das pessoas, certo? Então, quando ela está no crescimento primário, ela plantou só na primeira camada lá. O que ela faz? Ela cresce, uma característica autônoma, certo? Até encontrar uma característica física, uma base, para ela poder colocar as gravinhas dela, as raízes adaptadas para aquela região, mesmo que seja uma parede fina, lisa, tá? Ela tem a capacidade de subir. E esse crescimento, esse movimento, a gente chama disso aqui, ó, crescimento autônomo ou nutações. Ainda existe um outro, balísticos, movimento de sementes ou esporos, que são lançados à distância. Mecanismos internos do próprio vegetal. É como se fosse catapultas, né? Existem algumas plantas, isso aqui já é uma planta bem pequenas, tá, gente? Não é plantas grandes, árvores superiores, plantas superiores.
plantas pequenininhas, quase que imperceptíveis. Quando é como se ela deitasse, como se fosse um elástico, que ela deitasse e em cima ela abrisse como se fosse uma tampa, assim, lançasse para fora, para algum lado, dependendo do lado que for, uma pequena semente, que a gente vai chamar de esporo, tá? E isso a gente chama de movimento balístico, tá? E ainda existem os movimentos higroscópicos, tá? Associado à quantidade de água, que vai ser um movimento causado por variações de umidade do fluido e do esporângio, que faz com que abra para liberar sementes ou esporos. No caso balístico, ele só lança. O higroscópicos, ele percebe a água e daí depois ele lança. É diferente, tá? Só que ainda existe um outro tipo de movimento, tactismo ou taxias, movimento em que o corpo inteiro do indivíduo se desloca para procurar um ambiente mais favorável. E daí, por último, movimentos locomotores, geralmente por estímulos externos, e onde são classificados com outra característica, reino monera, protista e fungi. Então ele não encaixa em relação às plantas, ele encaixa em outro tipo de reino, né? A gente está falando do reino plantário aqui, reino das plantas. Esse movimento de locomoção é para outro tipo de reino. E por último, movimentos citoplasmáticos, né? Movimentos normais, citoplasma e células vegetais, denomina-se cicloses, né? Lembra que na parte da fotossíntese eu trouxe uma figura assim, que mostrava, era preto e branco, era três momentos da figura. E daí assim, o cloroplasto concentrado, bem concentrado, muitos cloroplastos, muitos. Aí a figura do meio, os cloroplastos migrando para a lateral, e daí a última fase, os cloroplastos totalmente na lateral. Você lembra dessa figura? Então isso está associado com o quê? Com a característica da luz, né? Então quando tem pouca luz, os cloroplastos tentam se concentrar ao máximo para fazer a captação e absorção de luz. Lembram disso? Quando tem uma luz intermediária, que dá para não gastar muita energia da planta, eles se distendem para as laterais. E quando tem aquele sol do meio-dia, eles apenas saem e ficam nas extremidades das paredes celulares. Certo? Então esse movimento que a gente chama de cicloses, tá? Que o exercício o movimento citoplasmático traz ali. Então dentro da célula vegetal tem movimento de intraestruturas. Bom, eu vou falar mais uma vez dessa história do tropismo, positivo e negativo, tá? Eu estou lá na página 66. A raiz desse desenho aí, geotropismo, positivo ou negativo? A raiz positivo, porque ele está no sentido da gravidade, está crescendo para baixo, tá? Então a gravidade está fazendo esse movimento, certo? Então é a puxada da gravidade que faz com que ele torne um crescimento positivo. E o resto do caule negativo, porque ele está crescendo contra a gravidade. Se localizar nesse conceito, sim ou não? É importante deixar bem claro isso na cabeça de vocês. Bom, mecanismo. Sim, todas. Totalmente certas. Sim.
Agora eu fiquei pensando nas raízes aerófilas lá que crescem primeiro. Primeiro aquelas raízes que saem do mangue, sabe? E na primeira elas crescem assim, ela tem um tronco. Depois elas se ramificam, depois elas sobem. Mas não crescem, mas por que elas sobem? Porque no mangue